Boa tarde, pessoal. Meu nome é Nájua. Eu e minha colega Gabriela estamos no 10º período de medicina da Universidade Positivo e fizemos o seguinte projeto de iniciação científica: a percepção do estudante de medicina sobre os fatores desencadeantes da síndrome de burnout. A nossa orientadora foi a professora doutora Milena Martins. Então, a síndrome de burnout, segundo Dalgal Rondo, que é uma das principais literaturas de psiquiatria, afirma que é uma doença desencadeada pelo esgotamento físico e mental devido às pressões do trabalho. É uma doença que cada vez mais está sendo discutida na sociedade, mas desde a Revolução Industrial ela já estava ganhando espaço. No filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, ela é abordada, e a gente vê que ela se desencadeia quando é exigido cada vez maior produtividade do trabalhador em um menor tempo, nem que isso puxe a vida pessoal, psicológica e interpessoal do indivíduo, ou seja, nem que libera o colapso, como a gente pode ver no videozinho. O Ibope fez uma pesquisa em 2013 e ele afirma que 98% dos brasileiros têm algum grau de cansaço na rotina, que é um dado bem preocupante. Saindo um pouco da ótica da psiquiatria e da sociologia, indo para a ótica de quem sofre a síndrome de burnout, a gente vê que, na verdade, é uma doença que cada vez mais é almejada pelas pessoas. O termo workaholic, ele também está ganhando muito espaço, que é basicamente a pessoa que ela é viciada em trabalhar. E essa pessoa, ela é vista com muita admiração pelas outras pessoas. Inclusive, é socialmente difundido que é um degrau necessário e benéfico para o crescimento pessoal você passar por uma exaustão. Ou seja, você vai ser alguém na vida se você passar por essa fase. Indo também para a ótica do estudante de medicina, o Wilber, que é um grande pesquisador da área da percepção do síndrome de burnout no estudante de medicina, afirma que, inclusive, o burnout ele é romantizado entre os alunos. E ele usou a frase: estude enquanto eles dormem e depois viva o que eles sempre sonharam para justificar isso. É uma frase que eu escutei e muitos outros acadêmicos de medicina também. E ele, inclusive, disse que o burnout ele é usado não só para como um senso de maior produtividade, mas também como de maior competitividade, ou seja, o aluno ele quer estudar não só para ser alguém na vida, mas também para ser melhor do que os outros. Então, a nossa pesquisa buscou identificar se essa percepção de burnout está presente nos estudantes de medicina da Universidade Positivo. A gente também buscou analisar quantos estudantes estão com síndrome de burnout ou fatores de risco para desenvolvê-la, e quanto tempo os alunos desprendem para estudos, para as atividades físicas, lazer e sono, e identificar a presença de senso de competitividade entre os alunos. A nossa abordagem foi qualitativa, usamos um formulário online, em que somente os estudantes de medicina da Universidade Positivo puderam responder. O nosso trabalho foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade, e antes dos alunos terem acesso aos formulários, deveriam assinar o TCLE. Usamos o Google Formulário, depois passamos os resultados para o Excel, fizemos as análises, usamos o teste Fischer e quadrado estudante ANOVA, e valores de P menores do que 0,5 foram considerados relevantes. O que tinha no nosso formulário? Basicamente, as nossas perguntas que tinham nas pesquisas que também analisaram a percepção de burnout entre os estudantes de medicina. Então, dados epidemiológicos, quantas horas estuda, quantas horas se dedica aos plantões, quantas horas ao sono, quanto estão satisfeitos com essa carga horária. E a gente também usou o questionário validado nas LASH, que é o questionário usado para ver o quão perto a pessoa está para desenvolver a síndrome de burnout. A gente obteve 171 respostas. A gente obteve um pouquinho menos do que para ter uma margem de erro de 5%, considerando 1.000 alunos, a gente deveria ter 278. A maioria eram mulheres de Curitiba e do ciclo básico. E a maioria dos alunos também praticam algum tipo de exercício físico, seja ele 5 vezes por semana ou quando sobe o tempo. E também um número específico de alunos consideram que o lazer é uma prática essencial. Então, aqui a gente vê um dado bem otimista, que vai de encontro com o que diz a Federação Internacional de Medicina Esportiva. Eles dizem que para a pessoa ter uma saúde física e mental íntegra, ele deva considerar os exercícios físicos e o lazer como uma prioridade. Isso é visto entre os nossos estudantes de medicina, então aqui a gente tem um dado bem otimista. Porém, quando a gente analisa o sono, a gente vê que a maioria deles acordam cansados. Isso está de acordo com o que a pesquisa do SonarMed afirma, que a maioria dos alunos tem uma péssima higiene do sono. 50% dos nossos alunos sentem-se consumidos pela graduação. Aqui a gente vê um pouco de dissonância entre o estudo de Rodrigues, que ele teve uma metodologia muito parecida com a nossa, ele teve muito mais respostas, mas somente 35% dos alunos tinham esse mesmo sintoma. A gente teve muito menos respostas e com mais alunos com esse sintoma. Então, a gente vê que os alunos da Universidade Positiva estão muito mais consumidos da graduação do que outras escolas, por exemplo. 49% dos alunos acreditam que é inevitável estar esgotado para poder se formar em medicina. Isso vai de acordo com o que Wilber fala justamente sobre essa normalização da síndrome de burnout entre os estudantes de medicina. A maioria dos alunos da UP se dedica 8 a 12 horas para a graduação, sendo essa dedicação entre plantões, trabalhos e estudos. Mas a maioria dos alunos consideram que isso é inferior ao de seus colegas e, por conta disso, eles estão insatisfeitos com essa carga horária. Só que somente um estudante na nossa pesquisa respondeu que se dedica mais do que 12 horas por dia. Além disso, 68% desses alunos consideram que o bom acadêmico deve estudar 8 a 12 horas por dia.
Então, aqui a gente vê um dado bem interessante. A maioria dos alunos se dedica a 8 a 12 horas por dia. A maioria deles acredita que um bom aluno deve estudar 8 a 12 horas por dia, mas a maioria deles está insatisfeito com essa carga horária porque eles acreditam que é inferior a dos seus colegas. Então, aqui a gente vê como o currículo oculto ele prevalece. O que é o currículo oculto? É aquele senso de competitividade que permeia o meio de que você precisa ser melhor do que os outros. Nem que isso seja uma ideologia irracional ou que isso vai contra o que você acredita como produtividade. E Santos fez uma pesquisa no Centro de Ensino e viu também esse dado prevalecendo, né? As pessoas preferem muito mais competir e se comparar aos outros do que elas fazendo as suas próprias rotinas com o que elas acreditam. É, a gente viu também que quanto mais o aluno estuda, menos ele rende durante a aula. Então, o aluno que estuda 4 a 8 horas por dia, ele tem um rendimento melhor do que o aluno que estuda mais do que 12 horas por dia. E De George fala muito isso sobre a questão da produtividade e o sentido do estudo, porque do que adianta você estudar tanto se você não está rendendo mais e começa a se perder, você estuda para quê e para quem, né? Então, para concluir, a síndrome de burnout, ela é uma doença que ela traz malefícios não só para o indivíduo em si, mas para toda a sociedade, porque começa a prevalecer uma ideologia que só beira o fracasso de todos os indivíduos, ela não beira o sucesso de ninguém, né? É, sobre a percepção do estudante de medicina na UP sobre o burnout, a gente vê que tem um fator muito otimista, os alunos eles praticam muito exercício físico, muito lazer, mas quando a gente olha tempo de estudo, a gente vê que a ideologia do burnout, da sua romantização, ela está ganhando espaço, né? Os alunos têm muita competitividade, eles não têm tanto senso de produtividade assim, eles preferem mais se comparar do que ter uma noção de quanto eles rendem, do quanto o estudo dele tem qualidade. E justamente por isso, porque a gente precisa falar sobre o burnout, porque como foi dito, é uma doença que ela vai beirar ao fracasso, ela não vai te levar ao sucesso, como essa ideologia do currículo oculto dita, né? Você estudar tanto a ponto de você não render mais, de você estar exausto, não vai te levar ao sucesso. Então, a gente precisa falar mais sobre cada um tem a sua realidade para si, cada um tem tempos de estudo que são bons para cada indivíduo. Não existe um tempo que é o preditor do que um bom aluno deva ser ou não. E quanto mais você busca essa rotina exaustiva, pior vai ser o seu rendimento acadêmico, ou seja, pior você vai ser o pior médico você vai ser, né? Então, por isso que a gente precisa conversar mais sobre isso abertamente. A gente permanece aberto para as dúvidas e muito obrigada a todos que estão nos assistindo.